Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Continuamos as nossas aulas de sistema reprodutor e hoje nós vamos falar de métodos contraceptivos, né? Já falamos do ciclo menstrual, já falamos da anatomia e da fisiologia do aparelho reprodutor feminino e masculino, humano, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho de método contraceptivo. Nós falamos na última aula de como ocorre se a gravidez, se a fecundação ocorrer. Então, vamos falar como precaver não apenas a gravidez, mas também a disseminação e a contaminação por doenças sexualmente transmissíveis. Então, é importante que a gente tenha em mente que os métodos contraceptivos, eles, no primeiro momento, eles foram desenvolvidos para que pudesse haver um planejamento familiar. O que é esse planejamento familiar? É um planejamento sobre quantos filhos se deseja, quantos filhos se pode ter, ou se não se deseja ser filhos, né? E esse planejamento familiar, ele é responsável, quando ele é feito de forma responsável, ele ajuda o casal ou a pessoa que quer ter um filho a oferecer melhores condições de vida, como educação, moradia e saúde de qualidade para essa criança, né? Então, o conhecimento dos métodos contraceptivos ou anticoncepcionais, então, é de fundamental importância para que possa haver planejamento familiar e para se evitar uma gravidez indesejada. E agora que a gente não fala apenas da gravidez, a gente fala também das doenças sexualmente transmissíveis. E aí é importante a gente ter em mente que família é a união de seres humanos onde habita o amor, né? Independente de qualquer coisa. Então, o primeiro dos métodos que nós vamos falar é a tabelinha. Pelo amor de Deus, gente. Tabelinha não funciona para todo mundo. Só funciona para quem tem um ciclo muito reguladinho. O que não é a realidade de ninguém na vida de hoje. Porque basta um estresse para se causar distúrbio nessas funções hormonais. Então, o que é a tabelinha? A tabelinha é um método que é baseado num cálculo realizado a partir de um calendário para saber quando é o início e o final do período fértil. Dessa forma, as relações sexuais são evitadas durante esse período em que há a maior chance de gravidez. Ele é pouquíssimo eficaz, uma vez que os ciclos menstruais variam muito de mulher para mulher e até mesmo na mesma mulher, devido a diferentes fatores. Além disso, não protege contra DST. Né? Então, vamos entender aqui como é que funciona. Nós já vimos lá no ciclo menstrual. Então, ó, o dia 1 é o primeiro dia da menstruação. Independente do mês que se esteja, começa o dia 1, o dia do mês, o primeiro dia é o primeiro dia de menstruação. Então, eu tenho em torno de 5 dias de menstruação. E depois eu tenho do 6º ao 11º a fase estrogênica, em que eu tenho maior produção de estrógeno, lá preparando, maturando o folículo para ele ser liberado. A gente falou que no ciclo de 28 dias, a ovulação ocorre no meio do ciclo, 14 dias. Então, o que ele faz? Ele pega 2 dias antes, 2 dias depois, e coloca esses dias como sendo os dias de o que ele chama de período fértil, né? Então, olha só, na verdade, aqui são 2 dias, mas tem gente que faz assim, ó, menstruei no primeiro dia, o dia 1 é o dia da menstruação, dia 14 é o dia da ovulação, não é isso? Então, do meu primeiro dia que eu fiquei menstruada, eu conto 14 dias, e aí eu tenho 1, 2, 3, 4 dias, do 10º dia ao 18º dia, ou seja, 4 dias antes e 4 dias depois do possível dia de ovulação, a mulher evita ter relações sexuais porque considera que 4 dias antes e 4 dias depois da data provável da ovulação, ela pode estar fértil, ela pode ser fertilizada. E aí ela evita relações sexuais durante esse dia. Bom, funciona? Não. Além de não prevenir contra doenças sexualmente transmissíveis. Outro método, coito interrompido, que, pelo amor de Deus, gente, não funciona mesmo.
O método, ele consiste em retirar o pênis da vagina antes do processo ejaculatório. Pelo amor de Deus, gente, não é apenas o ejaculado que contém espermatozoides. Poucas gotas ali em contato já são ricas em espermatozoides. Cada ejaculação tem, em média, 300 milhões de espermatozoides, basta um para fertilizar. Então, não vai com essa ideia de ejacular aqui fora que resolve, porque não resolve. Então, um método pouco eficiente, porque não apenas não é possível não se controlar o processo ejaculatório, antes do processo ejaculatório, o homem libera fluido seminal e ali já pode ter espermatozoides, além de não proteger contra DSTs. Né? Preservativos ou camisinhas. Esse sim são um método eficaz, né? Ele é acessível tanto para evitar a gravidez quanto a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. E é importante que a gente saiba que existe o preservativo masculino e o preservativo feminino, mas eles não devem ser usados juntos na mesma relação sexual. Então, ou o uso do preservativo masculino ou o uso do preservativo feminino, né? Então, o preservativo feminino o masculino tem toda uma forma de ser colocado exatamente para evitar que ele perca a sua função durante o ato sexual. Então, é preciso que se saiba como colocar, né? O preservativo masculino para que ele cumpra a sua função de ser um método contraceptivo e uma barreira contra a disseminação de doenças sexualmente transmissíveis. O preservativo feminino, ele também é difundido, ele é mais caro financeiramente do que o masculino, e ele tem toda uma técnica, porque a colocação dele é uma colocação interna, né? Então, a mulher tem que fazer a colocação dele como se fosse um absorvente interno, né? Acomodar ele lá próximo ao cérvix, ao colo do útero, ele tem um anel que é como é que eu vou dizer? Ele é maleável, né? E aí ele se acomoda lá na entrada do colo do útero e depois da relação sexual ela é retirada e é descartada, assim como o preservativo masculino, né? Um outro modo é o diafragma. O diafragma é uma estrutura normalmente assim, ó, em forma de cúpula, que pode ser de látex ou silicone. O que acontece? A mulher insere esse diafragma na vagina antes da relação sexual e retira depois. Esse diafragma, normalmente, ele é reutilizável. Então, olha o que acontece aqui. Ó. Ele é colocado aqui e ele fecha a entrada do colo do útero. Normalmente, existem diafragmas que são associados ao uso de pomadas espermicidas, exatamente para poder matar os espermatozoides nesse contato, mas ele também não protege contra DST. Um outro método é o DIU, o dispositivo intrauterino, que, como o próprio nome diz, é um dispositivo que é colocado dentro do útero, né? Ele é uma estrutura de plástico ou metal, que ele só pode ser inserido pelo médico, e ele é colocado no interior do útero da mulher. O que acontece é que ele cria um ambiente hostil ali naquele útero, impedindo o processo de fecundação e a implantação do embrião no útero. Ele é de alta eficácia, porém, ele tem uma série de efeitos colaterais. Pode alterar fluxo menstrual, pode causar cólica, além de não proteger contra DST. Além disso, ele tem um período de validade. Hoje já existem dispositivos intrauterinos que são associados a hormônios de liberação lenta, mas eles precisam ser trocados de tempos em tempos. Então, se também não há troca desse dispositivo de tempo em tempo, a mulher fica assim, susceptível à gravidez e ele também não protege contra doenças sexualmente transmissíveis. Métodos contraceptivos anticoncepcionais, né? Contraceptivos e anticoncepcionais, a mesma coisa, baseados em hormônios, né? São as pílulas, né? São hormônios, medicamentos baseados em estrógeno e progesterona, que eles são administrados no organismo e eles atuam naquela diferença de hormônio, FSH e LH, estrógeno e progesterona, que marcam os eventos ovulatórios. Então, a gente fala que
pílula anticoncepcional, ela é anovulatória, ela impede o processo de ovulação. E esses anticoncepcionais hormonais, eles podem ser orais, que são as pílulas que são tomadas, eles podem ser injetáveis, eles podem ser adesivos, ou eles podem ser, inclusive, implantados sob a pele, um implantezinho intradérmico que vai liberando o hormônio gradativamente no corpo da mulher. Né? Eles podem trazer uma série de efeitos colaterais, porque são medicamentos, né? São hormônios, dor de cabeça, enxaqueca, retenção de líquido, ganho de peso, estímulo à trombose. Então, quem deve indicar o uso de qual contraceptivo e a forma de administração dele é um médico, levando em consideração o histórico familiar e a saúde do paciente que está sendo avaliado. Lembrando que pílula contraceptivo hormonal também não protege contra DST. Um outro tipo de método contraceptivo é chamado laqueadura tubária. É um método que é considerado definitivo, né? Embora em alguns casos você consiga reverter os efeitos dele, mas só com cirurgia. O que acontece é que as tubas uterinas, elas são cortadas, né? Elas são grampeadas de maneira que impede a passagem dos espermatozoides. Então, ela impede o processo de fecundação, né? Então, o que acontece? A função hormonal, ela é preservada, o sistema genital, ele continua funcionando normal. Então, o que acontece é que o espermatozoide não consegue chegar até o gameta feminino, né? Então, ela é de alta eficácia, porém, também não protege contra DST. Assim como a laqueadura feminina, existe a vasectomia feita no sexo masculino, né? Também um método definitivo, que também pode ser revertido em alguns casos. O que acontece na vasectomia é que os canais deferentes, que são aqueles que conduzem os espermatozoides, eles são cortados, interrompendo o caminho desses espermatozoides. Então, o que acontece é que a produção hormonal, o funcionamento do sistema genital, ele está inalterado. A grande diferença é que o ejaculado, o sêmen, não tem espermatozoide, porque ele não consegue chegar até onde eu tenho o líquido seminal e tudo mais, né? E, além disso, ele é um procedimento muito mais simples do que a laqueadura de trompa, realizado com anestesia local de alta eficácia, mas também não protege contra DST. Uma vez que eu vou ter líquido seminal, se a pessoa tiver infectada com qualquer agente causador de doença, esse líquido seminal pode portar esse agente causador de doença. Mas ele é um procedimento relativamente simples. Aqui está mostrando a punção, né? Ele pega esse canal deferente, faz uma incisão ali, costura e pronto. E aí o espermatozoide não consegue fazer parte do ejaculado, né? E aí temos o anticoncepcional oral de emergência, chamada pílula do dia seguinte. Ela não é um método contraceptivo que deve ser usado como rotina, como o próprio nome diz, ela é do dia seguinte, ela é de emergência. Então, ela deve ser tomada apenas em situações emergenciais. De que ela é composta? É uma pílula oral, só que tem altas doses de hormônio feminino, muito maior do que as doses presentes nos anticoncepcionais comuns. E ela deve ser tomada em até 72 horas após a relação sexual não protegida, né? Então, o que ela faz? A pílula do dia seguinte, ela evita a ovulação. Caso essa ovulação já tenha ocorrido, ela dificulta a chegada do espermatozoide ao ovócito. E caso haja fecundação, ela pode ainda atuar no processo de nidação, que é aquele processo de transferência e adesão daquele embrião no endométrio. Agora, uma vez, se já aconteceu a nidação, a pílula não interrompe a gravidez. Ela tem vários efeitos colaterais, ela desregula o ciclo menstrual, ela provoca vômito, enjoo, dor, irritabilidade, acúmulo de gordura, acúmulo de líquido. E quando ela é usada muitas vezes, ela perde a sua eficácia. Além disso, não protege contra DST. Então, olha aí como que ela funciona, né?
ela pode atrasar ou inibir o processo ovulatório. Ela tem a capacidade de modificar a viscosidade do muco cervical, que é uma secreção produzida lá pelo colo do útero, se a ovulação já tiver acontecido, fazendo com que esse muco fique mais espesso e impedindo ou dificultando também o deslocamento dos espermatozoides em direção ao óvulo, ao colo do útero, às trompas e também no processo de nidação. Aqui terminamos métodos contraceptivos. Nossa próxima aula, daqui a pouco, doenças sexualmente transmissíveis. E aí vocês se preparem, porque as cenas são fortes. Ok?